Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu começo hoje com um questionamento. Como que você orquestra, como que você controla o fluxo de execução na sua aplicação? Constantemente a gente tem que controlar chamadas de método, enviando parâmetros, recebendo o resultado desses métodos, sendo eles na mesma camada ou entre as camadas da nossa aplicação. E para isso tem diferentes formas de se fazer isso, né? Tem padrões de resultado, a gente pode usar um retorno simples, né, nesses métodos. Quando algo dá errado, a gente pode utilizar de diferentes formas, a gente pode utilizar exceptions. Então aqui hoje nosso papo vai falar sobre isso. O que utilizar, quais são as vantagens, desvantagens em utilizar um padrão de resultado, um result pattern, ou um domain exceptions, para que a gente utilizaria exceptions nesse caso, mais focado para a parte de negócio, a camada de negócio, mas não se atendo a ela, também serve essa mesma visão para exceptions em outras camadas da sua aplicação. E antes de mais nada, gostaria de deixar aqui um disclaimer que não existe um ou outro. Existem casos onde um é mais adequado ou outro é mais adequado. Então, não tem certo e errado, existe o seu cenário para cada coisa, beleza? Nesse vídeo também você vai ver eu mostrando no código aqui exemplos do uso de exceptions para controle do fluxo da sua aplicação e também do padrão de resultado, o result pattern, com um pacote que eu também vou mostrar nesse vídeo. Beleza? Então, para começar, a gente tem uma ideia do fluxo, de como as coisas ocorrem e desse controle, essa orquestração da nossa aplicação. Vamos para o whiteboard conversar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, pessoal. Então a gente está aqui no whiteboard e antes de começar a mostrar aqui o fluxo, eu queria que vocês só prestassem atenção na palavra exception, exceção, né? O nome já diz, né? Ela é o contrário ali praticamente da regra. Ela é uma exceção, ou seja, ela deve ser utilizada com mais cuidado em casos excepcionais. E tem várias pessoas pessoas que trabalham na Microsoft, que são parte do time do .NET, vários nomes conhecidos aí que classificam, né, erros que nada mais é do que a gente está tratando aqui. Como que a gente controla o fluxo? O fluxo tem sucessos e erros, certo? Então, no caso desses erros, existem erros que são erros que a gente está esperando, são conhecidos, e erros que a gente não conhece ou são inesperados, né? Então, quais são os exemplos? Um erro conhecido é quando você vai fazer uma validação e você sabe se pode vir, está buscando algum registro, ele pode existir ou pode não existir, né? Isso é um erro conhecido, né? A não existência daquele registro. Porém, nessa mesma busca, se você tem um erro, uma exceção, o nome já diz, de banco de dados, de conexão com o banco de dados, é algo que não necessariamente você está esperando como retorno do fluxo normal do sistema. E aí sim você vê isso como uma exceção. Então, só queria deixar essa parte inicial, porque se a gente prestar atenção na própria forma como as coisas são nomeadas e essa diferenciação de erros que a gente espera e erros que a gente não espera são excepcionais, a gente começa a entender o uso de cada coisa em qual lugar. Mas vamos lá, falando aqui do nosso desenho, do nosso fluxo. Isso aqui é só um exemplo bem rápido, tá? A gente tem aqui um Global Error Handling, que seria uma implementação, um middleware, uma estrutura geral que poderia tratar as nossas exceções aqui, certo? Aqui nós teríamos três camadas: Presentation, Application, Domain. Então, é muito comum a gente ver um fluxo de uma aplicação começar lá
Na camada de apresentação, que é uma aplicação ASP.NET, MVC, é um SPA, enfim, isso aqui começa aqui, eu vou ter um fluxo geralmente, e é claro, isso aqui não é regra, tá? Eu só coloquei 3 camadas aqui que o pessoal se identifica bem, assim, talvez fique bem legal de visualizar, mas isso pode se estender a outras camadas. E aí, application, beleza, estou indo aqui para o meu domain, onde tem um domain service, onde tem os meus models, enfim, vou executar alguma coisa aqui. Aqui tem muita regra de negócio, certo? Então aqui eu posso fazer uma série de chamadas internas para classes, métodos que estão dentro dessa camada aqui. E aí, quando algo não acontece como deveria, eu começo a retornar erros. Se a gente começar a trabalhar com exceções, e aqui no caso de falha, né, a gente vai ter que ir lançando exceções, certo? E aí, se eu estou na mesma camada, eu tenho que tratar essa exceção dentro da mesma camada. Mas, eventualmente, se eu quero retornar esse erro para outra camada, e eu estou utilizando exceções, o que eu tenho que fazer é uma exceção que eu lancei aqui, eu não posso tratar ela aqui, que eu digo, eu não posso engolir a exception, deixar que ela não seja propagada para quem chamou. Então eu não posso ter um try catch e no catch eu não deixar isso ser propagado para quem solicitou, no caso, né? Tem que ter esse cuidado. E aí eu vou voltando isso. E aqui, se eu quero tratar, aí eu vou ter um try catch aqui. E se eu não quero, e aí eu tenho que voltar para outra camada. E assim é o fluxo, né? Ida e volta, ida e volta. O que acontece? Quando a gente tem esse controle de fluxo que tem que passar de camada para camada, se a gente está utilizando exception, ele é muito custoso. Já começa que ele é muito custoso em termos de performance, tá? E isso você pode olhar e pesquisar sobre isso no próprio C Sharp. Lançar e capturar exceções é custoso para a sua aplicação. Será que é o melhor jeito de eu fazer isso aqui? Caso dê algum erro, eu lançar uma exceção para controlar fluxo, é esse o ponto, né? Para controlar fluxo, ida e volta, sucesso, falha, para fazer nesse sentido, que geralmente se encaixa muito no termo domain exception, né? Esse controle de fluxo. Mas existem exceções, que é o que eu quero trazer aqui também, que não quero manter esse fluxo. Eu quero que seja uma exceção que quebre o fluxo. Ou seja, vou lançar uma exceção e não quero tratar em nenhum lugar. Ela vai acabar passando por todas essas camadas e chegando até o meu Global Error Handling, que aí vai tratar, geralmente isso aqui pode estar na camada de apresentação e vai representar um erro 500 numa API, ou algum tipo de retorno que eu conseguir mapear ali na API. Mas o ponto é, existem sim casos onde eu estou no meio de um fluxo crítico, muitas vezes, e eu quero quebrar o fluxo. Eu não quero que isso volte de forma ordenada aqui, bonitinha, e ele continue executando o passo a passo. Eu quero quebrar ele bruscamente, justamente porque eu quero interromper e é algo um pouco mais crítico. Não posso deixar que passe daquele ponto porque eu estou com um model que é inválido, ou eu estou com uma operação que não pode acontecer a partir daquele momento por uma regra de negócio específica. Eu tenho que garantir que o fluxo seja quebrado. Então, esse desenho que eu coloquei aqui é só para mostrar que existe um fluxo, que é o fluxo normal do sistema, né, transitando entre camadas, indo e retornando, mas existem casos que em algum ponto eu quero a quebra desse fluxo. E aí, exceções são muito importantes para isso.
E quem vai ditar qual é o tipo de exceção, qual é o tipo de quebra que eu vou ter que pôr uma exceção? Quando a gente está falando de domain exceptions, o negócio, né? Justamente porque é algo que eu não posso deixar o fluxo de negócio continuar e aí eu tenho uma quebra nesse fluxo normal. Então, para quem fala, tire todas as exceptions do seu código, elas não servem mais para nada, etc e tal. Tem o seu uso sim, tá? Claro que dá de fazer de outras formas, mas exceptions servem para isso. Quando a gente fala de domain exceptions, né? E elas podem te trazer essa segurança ao você quebrar o fluxo bruscamente ali, justamente porque você não quer continuar, você quer abandonar aquele fluxo e você quer ter a garantia que ele não vai continuar. Tá? Então tem o seu lugar, quem fala abandone exceptions, use isso aqui, na minha visão, tá fazendo um bypass aí de algumas situações importantes, alguns disclaimers que precisam ser dados para quem está iniciando, para quem já está um tempo no mercado, enfim. Né? Não é 8 ou 80, tem o seu uso, beleza? Mas vamos lá, vamos para código aqui, mostrar um pouquinho de duas aplicações que eu tenho aqui no Visual Studio, que eu criei, mostrar aqui domain exceptions e result pattern. Então, percebam que é uma aplicação utilizando um fluxo do caminho infeliz utilizando exceptions de domínio e outras utilizando um padrão de resultados. Porém, nessa segunda aplicação, eu ainda faço o uso de exceptions justamente para mostrar esse ponto que eu acabei de explicar. Talvez, baseado no negócio, eu tenha uma necessidade de quebrar o fluxo. E aí eu não preciso abandonar 100% o uso de exceptions, né? Eu vou ter o uso dela em um caso específico. Então, primeiro, vou mostrar aqui a parte do domain exceptions. Acho que vamos começar aqui pelas próprias exceptions aqui, que a gente tem uma pasta onde temos a domain exception, que é uma classe base, já vou mostrar ela, e temos exceptions específicas. Então, essa aqui é uma aplicação, as duas são aplicações muito parecidas, só mudam a forma do controle de fluxo mesmo. Então, mesmo os métodos, só muda alguma coisinha ali, vocês vão ver. Conta bloqueada, conta não encontrada, sem fundos suficientes, né? Sem saldo, alguma coisa do gênero, o valor da transação inválida. Beleza? Então, tem essas classes. Vamos lá, domain exception. Então, domain exception, para começar, por que ela herda de exception e não eu não utilizo diretamente a classe exception? Porque pode ser, quando você está utilizando domain exceptions, que você quer fazer um tratamento baseado no tipo, né? Se for uma domain exception, eu quero fazer algo dentro do meu código. Então, você tendo essa classe base aqui e podendo fazer verificação dela dentro de um fluxo que você queira, isso vai facilitar para distinguir o que é uma exceção normal do que é uma domain exception, uma exceção de negócio. E aí a gente tem as exceções aqui só tipadas aqui, né, explícitas. Então, conta bloqueada, fundos insuficientes, transação inválida, enfim, aquelas que eu já tinha comentado. Então, aqui é só a definição delas. Mas beleza, vamos para o nosso model aqui, que é o Bank Account. E aqui é uma classe bem simples também, onde a gente pode definir account number no construtor, o saldo inicial, se ela está bloqueada ou não. Isso aqui é mais para alguns testes de unidade que depois tem aqui. Vocês podem ver, esse código vai estar no GitHub e o link vai estar aí na descrição, tá? Tenho métodos como checar se está bloqueado. Então, se estiver bloqueado, o que eu faço? Throw new account blocked exception, né? Porque é a minha exceção específica aqui, passando um texto aqui, uma mensagem, né? No caso aqui do saque, né, withdraw, eu quero sacar uma quantidade de dinheiro aqui,
Aqui eu estou utilizando um lock só para... É claro que na aplicação real esse lock teria que ser de outra forma, tá? Mas eu só quis colocar o lock aqui para deixar ilustrado na cabeça de vocês que uma operação envolvendo saldo precisa ter esse cuidado, né? Quando você vai mexer com o saldo e você tem operações concorrentes, você precisa ter esse cuidado de ter o recurso bloqueado para que você possa manipular ele enquanto outras threads concorrentes, outros processos concorrentes não possam interferir aqui num cálculo que você vai fazer e bagunçar o saldo, por exemplo, né? Então isso aqui só mais a termo didático aqui para ficar no radar. Então, se a quantidade que eu passei, né, o valor que eu passei for menor ou igual a zero, vai dar invalid transaction amount e o valor da transação deve ser maior que zero. Esse método ele não retorna nada. Eu faço um saque, ele é void. Se primeira condição de erro, né, inválida, eu já estou lançando uma exceção aqui. Se o meu saldo atual, balance, for menor que o valor que eu estou querendo sacar, também eu não tenho fundo suficiente para sacar isso aqui. Então vou lançar aqui throw new insufficient funds exception e aí uma mensagem aqui de saldo insuficiente na conta. E se passou das validações, aí sim eu faço o desconto no saldo aqui, né? Saldo menos o valor que foi passado em cima aqui. Lembrando, void. Então, se der erro, a condição de retorno para quem chamou esse saque não vai esperar nada. Ele vai mandar fazer, esperando que aconteça. Se não acontecer, lança exceções. Depositar, mesma coisa. Vou fazer o lock aqui. Se não for menor ou igual a zero, também transação válida, né? O valor do depósito deve ser maior que zero. Se não, passou da validação, vai somar aqui. E aqui um get balance, né? Obter o saldo só para a gente ter esse valor aí, se quiser consultar. Beleza? Então esse é nosso model. Aí vamos lá para o nosso repositório aqui, tá? Obviamente é uma aplicação simples, coloquei só separado por diretório. O nosso repositório aqui, eu não estou conectando com nenhum banco, estou fazendo um fake, né, aqui. E o nosso banco de dados considera que essa lista. Então, aqui no início do repositório, coloco alguns dados aqui. E tem só um método aqui, que é o getAccountByNumber, ou seja, eu estou buscando essa conta pelo número dela. Então, aqui exemplificando uma camada de dados, né, de repositório. Como que eu retorno esse dado? Então, nesse caso, eu estou esperando obter uma conta que vai me retornar um tipo de dados bank account, que era o model que a gente estava vendo aqui, bank account. E se não der certo, o que, que vai retornar? Aí a gente vai ter que ver aqui. First or default. Então, se não achar, vai ficar null esse account, né, pelo número. E se tiver null, ele vai lançar uma exceção, falando account not found exception. Então, aqui ele lançou também uma exceção. Se não, se passar aqui for diferente de null, return account. Beleza, vai retornar o que é esperado. Percebe que nesse ponto aqui, e isso acontece muito nos nossos sistemas, né? A gente quer um recurso, quer chamar um método, a gente espera um resultado, né? Que é um resultado tipado, muitas vezes é uma string, é um int, é um objeto, né, nosso, nesse caso bank account. Mas e se não der certo? Se nunca ficou naquela dúvida, será que eu retorno null? Mas aí eu vou ter que fazer um null check lá na outra parte que chamou esse método, né? Então eu retorno um null, o que, que eu retorno aqui? Ou se não der certo, eu retorno uma exception mesmo. E aí faço um try catch, alguma coisa para controlar o fluxo. Então prestem bastante atenção nessa parte. E aí os services, aqui que seria a classe o domain service nosso, representando aqui, né? Que teria o nosso repositório. E tem só um método aqui que é transferir, né? Fazer uma transferência de uma conta de origem para uma conta de destino com um valor. Então, esse é um
uma transferência aqui. E aí qual que é os passos? Primeiro eu tenho que obter do meu banco de dados aqui qual que é o source account, o destination account também, né? Se eu conseguir pegar esses dois aqui, ele vai passar para essa linha aqui. Começando por essas duas linhas. Por que não tem uma validação aqui? Se está diferente de null ou não? Porque eu estou usando exceptions. Então, se não vier nada, eu tenho certeza que vai dar um throw exception. Logo, ele vai cair num dos catches aqui de baixo. Beleza? Então, ele vai cair em qual? No account not found. E aqui você vai fazer alguma coisa com isso. Né? Não implementei aqui, você vai logar, você vai fazer algum outro fluxo, aí depende do negócio, o que você quer fazer com esse fluxo aqui. Né? E se você quer, vamos supor que outra camada chamou o transfer aqui, o que você pode fazer é propagar essa mesma exceção com a mesma stack trace para quem chamou. Não quero engolir essa exception, né? Não quero propagar ela para quem chamou. Aí você vai tirar esse throw aqui, por exemplo. Mas, via de regra, não é muito bom você ficar engolindo exceptions, né? Engolindo exceptions aqui é o termo bem rústico aqui para falar que você está deixando de notificar, né, que invocou o seu método sobre algo que aconteceu. Beleza. Passando disso aqui, ele vai verificar se as contas estão bloqueadas antes de prosseguir. Então, vai verificar se a conta de origem e destino estão bloqueadas. Novamente, não tem nenhuma verificação aqui porque eu sei que vai lançar uma exceção. E aí vai quebrar o meu fluxo indo para onde? Account blockage. Aqui também. Então, faço o fluxo normal de saque e depósito, onde eu vou sacar da conta de origem e depositar na conta de destino. Se acontecer um erro no saque, ele vai dar alguns possíveis erros, invalid ou saldo insuficiente, né? E aí vai cair, invalid transaction ou saldo insuficiente. Aqui nesse caso, dependendo do tipo de exceção, no saldo insuficiente, se aconteceu em alguma parte do meu fluxo esse erro, eu vou ter que fazer um rollback do saque. Se acontecer aqui no saque, é o saque, não tem problema, né? Mas se eu já fiz o saque da conta de origem e estou depositando, né? Então já saiu dessa conta, agora estou fazendo o crédito nessa outra conta de destino e aconteceu algum erro aqui, claro que o amount já foi utilizado lá no saque, nesse caso já teria sido validado, mas pode ser que eu tenha outros tipos de validação aqui, né? Que são diferentes do saque, por exemplo, né? Então só tem que tomar cuidado, porque você tem que fazer rollback da operação para não ficar o saldo saiu daqui, não entrou aqui, e esse aqui ficou no limbo, perdeu dinheiro. Né? Então, aqui foi só para ilustrar também. Mas o ponto que eu quero chegar olha só como que é o controle de fluxo. Um try, vários catches para controlar o fluxo. Na minha opinião, fica bem estranho fazer isso. Tá? Encher o código, principalmente do código de negócio com exceções e tratar dessa forma. Qualquer deslize que você esqueça de tratar algum erro aqui, isso vai ser propagado para quem chamou, e aí pode acontecer de ter esses casos de dar alguns jumps estranhos quando acontece algum tipo de bug que você esqueceu de colocar alguma coisa aqui, né? Você vai ter uns jumps estranhos de tipo, a exceção aconteceu aqui, deveria ser tratada aqui, mas foi esquecida, sei lá, ela passou lá para outra camada ou para essa camada, e às vezes essa camada nem está preparada também, e aí você começa a ter alguns comportamentos estranhos. Mas beleza, se eu não quero controlar meu fluxo com domain exceptions ou baseado em exceptions 100%, como que eu
teria essa outro tipo de implementação? Como que eu implementaria isso, né? Então vamos fechar aqui. Vamos para essa outra implementação. Então a primeira coisa é, eu estou usando um padrão de resultado, né? O que que é esse padrão de resultado? É, como o nome já diz, né, ele vai fornecer uma estrutura para que esses meus retornos eles sejam mais ricos, eles sejam mais fáceis, né? Que eu tenha um mecanismo onde, no caso que eu comentei, onde eu estou chamando alguma coisa, estou esperando um item específico, eu possa esperar um pouco mais. O que que é esse um pouco mais? Se eu tiver sucesso, eu vou receber o dado daquele tipo que eu pedi. Mas se eu tiver algum problema, como que eu verifico isso? Né? Tem alguma estrutura que me ajuda a saber se deu sucesso, deu falha? E se deu falha, quais os erros que eu tenho dessa operação? Então, o Result Pattern é exatamente para isso. E para começar, a gente tem como implementar essas coisas. Eu poderia fazer isso na mão, fazer uma classe minha de resultado, colocando lá um bool é sucesso, um bool é falha, uma lista de erros. Poderia fazer tudo na mão? Sim. Já fiz na mão? Já fiz. Hoje, eu vejo que tem implementações open source que a comunidade mantém, alguns pacotes que são muito bons. Então não vejo tanta necessidade, talvez em algum caso específico, implementar esse resultado na mão. Tem o ponto aqui que se a gente quer ser purista ao máximo, falando de camada de domínio não deveria ter referências externas. Então, se você quer manter esse purismo ao máximo, muito provavelmente você vai desenvolver, você vai implementar essa tua classe de resultados. Porém, é um trade-off aí, né? Se você acha que utilizar um pacote externo na tua camada de domínio para fazer esse controle não vai onerar ou não vai trazer malefícios para ela, desde que seja controlada com cuidado, aí pode utilizar, não tem problema nenhum, na minha opinião também, tá? Vai muito da sua decisão aí. Nesse caso, eu estou utilizando um pacote chamado Fluent Results, tá? Existem outros, mas pelo que eu já utilizei aí e já testei, eu considero esse aqui um pacote muito bom, tá? Atende, teria umas melhorias ou outras, mas atende no geral assim muito bem, tá? Então tem lá no NuGet Fluent Results, só instalar ela. Beleza, vamos lá para os models, que no caso é só o nosso bank account aqui, só para mostrar a diferença. Então vamos lá, aqui tudo igual, tá? Pessoal, não mudou nada, então não vou passar de novo explicando, só vou focar nas mudanças. Percebam que o check if blocked aqui, ele continua com throw new account blocked exception. E aqui é um caso que eu vou mostrar que é, hipoteticamente, nesse nosso exemplo, o negócio quer realmente que eu quebre o fluxo, que eu não deixe isso passar, eu quero que ele realmente interrompa o fluxo. Então é o caso se a conta for bloqueada. E esse foi o exemplo que eu achei aqui para colocar. Mas poderia ser aonde essa quebra? Poderia ser quando você está criando uma entidade, está fazendo uma validação na criação da entidade. Pode ser em vários locais onde você acha que não pode nem nascer um objeto com estado inválido ali e você já quer interromper o fluxo. E aí você pode utilizar uma exception, a domain exception para isso, tá? Nesse meu exemplo, eu utilizei esse método aqui mesmo, então eu mantive ele como ele estava na outra aplicação. Vamos lá para o saque. Olha o saque. Antes ele era void aqui, certo? Agora não. Agora ele é result. Vamos para essa classe aqui, que é do pacote, só para mostrar algumas coisas que ela tem. Então, ele tem algumas configurações aqui. Ele tem um método OK, que cria um resultado de sucesso. Ele tem um método de falha, né, fail, que passa um erro, que a gente já vai ver o que tem nesse erro, o que é possível construir nesse erro, e algumas derivações, tá? Mas basicamente percebe que eles têm um resultado OK, um resultado de falha
E tem, obviamente, os resultados de OK com valor aqui, né? O result de um valor que você tipado, que você vai definir, que é um OK com valor, digamos assim. Também a falha com valor aqui também, né? Específico, né? Tipado também. Então, basicamente, padrão de resultado. Quero saber se deu sucesso, falha, quais as falhas que aconteceram, ou seja, lista de erros que aconteceu, e se deu sucesso, quero ter um tipo. Até se deu falha, eu quero ter um tipo. Então, ele é bem flexível, ele oferece várias estruturas. Então, nesse exemplo nosso aqui, tem um amount menor ou igual a zero. Eu não vou mais dar um throw exception, vou dar um return fail. Já vou indicar que esse meu result vai ter status de falha. E aqui eu passo um erro. Aí o que eu poderia fazer aqui? Passar uma mensagem, se eu quisesse. Então, uma mensagem aqui qualquer. E aí ele já cria aquele objeto de erro para mim. Tem outras opções aqui, como passar uma lista de erros, uma lista de mensagens de strings também. Só que o que eu decidi fazer aqui? Decidi padronizar os erros de domínio para não ficar pulverizado várias mensagens dentro do sistema. E aí eu tenho um controle quando eu quero verificar, fazer uma manutenção, enfim, trocar alguma mensagem específica, eu tenho um local centralizado que eu tenho controle para fazer isso. Então, criei aqui nos errors aqui um domain error, tá? Uma classe estática. E aqui eu criei alguns exemplos. Percebam que eu estou retornando a própria interface aqui do erro do Fluent Results mesmo e estou nomeando elas. Então, é um account blocked, por exemplo. Não está sendo usado nesse caso, mas vamos para o account not found, por exemplo. Eu dou um new error, passo um texto e aqui é muito legal porque eu posso adicionar alguns dados a mais nesse tipo de erro aqui. Então, se você utiliza erros que são acompanhados de código e descrição, você consegue fazer isso aqui. Você tem uma descrição aqui e você consegue adicionar num dicionário aqui de string e object, ó, metadata name, metadata value, qualquer propriedade a mais que você queira para enriquecer esse teu erro. No meu caso aqui, estou simulando que eu tenho acompanhado dos erros um código de erro. Então, o código de erro 3 é o conta não encontrada, account not found. O de 2 é o saldo insuficiente. Então, estou usando o with metadata aqui e colocando error code, que eu também é uma string, né, chamado error code, com valor aqui. Beleza? Então, eu tenho os valores e os domain errors centralizados num local só. E aí, no meu código só, utilizo eles. Então, result fail passando domain errors invalid transaction amount. No caso de o valor ser menor do que o saldo, é saldo insuficiente, né? Então, result fail também. Se não cair nenhum problema aqui, vou fazer a operação e vou retornar OK. Result OK. O depósito, mesma coisa. Result, em caso de erro, domain error aqui, result fail. Caso de sucesso, result OK. O get balance, nesse caso, como é um valor que eu tenho certeza sempre que eu vou ter ele, se fosse de um banco de dados, talvez utilizasse o result aqui também, mas nesse caso decimal só. Beleza? Aí a gente vai para... Vou dar uma olhadinha nas exceptions, só que eu comentei aqui que eu vou ainda ter essa exception de conta bloqueada, então eu mantive a estrutura do domain exception, mas apenas com a exception de account blocked aqui. Repositório. Vamos ver como que ficou o repositório. Mesma estrutura, dados fake, etc e tal. O método que antes, vamos voltar lá só para refrescar a memória. Antes, o que me retornava esse get account by number nessa aplicação aqui? Só um bank account. Se não dava certo, retornava exceção. Aqui que eu trouxe aquele detalhe. Quando ele encontra retorno null, o que eu faço, né? No outro caso aqui, eu estou usando result de bank account. Então, se eu não encontro no first or default e ele é nulo, eu retorno uma falha
com domain error account not found. Se der certo, um result ok com a account. Então, eu uso o result pattern para os dois casos aqui. E é importante dizer que olhando para a assinatura, se você não olhasse a implementação desse método, olhando só a assinatura, com o padrão de resultado fica mais explícito o que eu posso retornar desse método, né? Principalmente se for uma interface, você está definindo uma interface. Se estiver com o result bank account, já sabe que é um padrão de resultado que tem opções de sucesso e falha ali, né, provavelmente, e tem um valor que, caso seja sucesso, é bank account. Quando fica só dessa forma, você sabe que, no caso do sucesso, é bank account. E se não der sucesso, o que que é? Olhando só assim, você não sabe. Você pode chutar que é um null, você pode chutar que é outra coisa, que é uma exception. Você só vai realmente saber se realmente isso aqui for especificado, tipo com algo desse tipo, né? Um comentário aqui que aí vai aparecer para quem está chamando o método. E aí determinando as possíveis exceptions que foram lançadas, etc. e tal. Só assim você teria essa clareza. Mas só pela assinatura aqui, só com o bank account você não sabe. E aí com o result já fica bem mais expressivo. Aí vamos para o nosso service aqui, que é o último. Mesma construção aqui em cima. E aí eu transferir. Mesmos parâmetros. Só que perceba que antes o transferir aqui na outra aplicação era um void. Mesma coisa. Quem está chamando sabe que vai transferir se der certo. Mas se não der certo, exceptions, né? Vou retornar um bool, não vou retornar um bool. Poderia ser uma opção também, né? Mas aqui no padrão de resultado é um result. Eu sei que não vai ser um bool aqui, sucesso ou falha. E se for falha e eu estiver retornando só um bool, cadê as falhas? Cadê as descrições? Para onde foram? Né? No result eu sei que eu vou ter ou tenho a possibilidade de ter esses erros dentro desse padrão de resultado. Mas vamos lá. Então, source account, destination, estou buscando no meu banco de dados. Perceba a primeira mudança. Logo após eu buscar esses registros, tanto que eu nomeei eles como result, porque eles retornam o quê? Um result de bank account. Então eu tenho que verificar se essas contas existem. Então nesse ponto eu não estou mais protegido pelo try catch lá que vai estourar uma exception. Então eu tenho que verificar. Talvez essa seja uma das desvantagens, mas claro, são trocas, são trade-offs, né? Como eu comentei, isso é próprio do padrão. Também dá de enxergar isso como uma vantagem, de ter essa possibilidade de verificar. Mas por que eu trago como uma desvantagem? Não uma desvantagem, mas um cuidado que você precisa ter. Se você não verificar algo que precisa ser verificado aqui, deixar passar, tua conta é risco, né? Por isso que eu falo, exceptions não são dispensáveis 100%. Tem casos onde você quer ter certeza que não aconteceu aqui, quebra o fluxo. Não vou dar chance para um problema, um erro, um esquecimento aqui de verificação, de validação, cause um problema grave. É bom ter isso em mente. Então aqui ele verifica se as contas existem. Se uma ou outra não existir, já não vou seguir. Então vou dar um result fail com os erros concatenados das duas, né? Se uma tiver ou outra tiver, ou as duas tiverem erros, ele vai combinar esses erros e vai retornar aqui no resultado de cima. Source account e destination account aqui, agora eu estou pegando o valor delas, que aí sim é um bank account, porque antes era o resultado, agora estou pegando o valor. E aqui que está o caso, ó, verifica se as contas estão bloqueadas antes de prosseguir. Nesse caso, estamos usando uma exceção para interromper o fluxo. Então, olha só, era o nosso checar se estava bloqueado que faz um throw exception, que foi definido pelo negócio que não pode passar daqui se estiver bloqueado, e é o exato caso que eu estava comentando ali em cima. Desse ponto, se não tiver ok as duas contas, interrompe o fluxo
joga lá para cima para um global handler, error handler, etc. Traduz isso para um erro fatal, erro crítico, alguma coisa do gênero, cancelando, tá? Próximo passo, se passar disso aqui, não vai gerar exceção, vai passar. Então ele vai fazer o saque e aí o resultado do saque eu verifico. Falhou o saque? Falhou. Então retorna o erro. Vou para o depósito. Deposita. Falhou? Falhou. Então vou fazer alguma coisa aqui de negócio. Dá, por exemplo, fazer rollback no saque, né? Então o saque já aconteceu, vou ter que fazer o depósito deu falha, vou ter que dar um rollback no saque, né? E aí retornar um erro aqui. Senão, result ok, beleza? E aí a gente tem um result aqui que vai retornar para outra camada lá, eu vou conseguir fazer as verificações, as mesmas que existem aqui, né? Por exemplo, acho que não apareceu nesse código, mas eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Deposit result.is success. Eu tenho esse método, eu tenho is failed, né? Eu tenho log if, eu tenho várias estruturas aqui que me ajudam a trabalhar, né? Tenho mappers aqui, tenho as reasons, tenho várias coisas aí que aí dá para explorar melhor no pacote. Falando em pacote aqui, mostrando no GitHub, então, Fluent Results aqui. Tem toda a documentação, está sendo mantido, né, bonitinho. Tem exemplos aqui de como você pode determinar o ok, as falhas. Tem outras informações aqui, ó, dos metadados que você pode adicionar nos erros. Você pode ir encadeando aqui métodos, bem legal. Enfim, você tem várias coisas aqui, inclusive bem completa mesmo, tá? Inclusive saiu, acho que não faz muito tempo, aqui o Fluency Assertions Extension. Então, para testes de unidade, você pode utilizar também a extensão aqui do Fluent Results para fazer as verificações em conjunto aqui com o Fluent Assertions, tá? Então, eu vou mostrar aqui no código os testes de unidade que eu fiz. Eu fiz eles com a ajuda do Copilot, tá? Então, para facilitar e acelerar a produção dessa demo aqui, mostrar os pacotes que eu tenho instalado. Olha só, Fluent Results Extensions Fluent Assertions. Então, é esse pacote aqui que te ajuda nos testes também. Então, por exemplo, estou testando aqui a transferência lá, né, o meu domain service lá, quando a conta de origem não existir. Então, tem retornar falha. E aqui no assert aqui eu estou usando should be failure. Então, esse be failure aqui já é do pacote ali. E tem que satisfazer que o erro precisa conter tal coisa, né? Então, ele já tem os métodos que ajudam a fazer as validações aqui, os asserts também. Então, esse código aqui vai estar no GitHub, como eu já comentei. Link aí na descrição do vídeo. Bom, para finalizar e concluir esse vídeo, já falei durante ele sobre várias vantagens e desvantagens aí, vocês devem ter percebido, mas para fazer o resumão aqui de finalização, vamos lá. Falando de Domain Exceptions, a gente falou de exceptions no geral ali, mas aqui focando em exceções de negócio, Domain Exceptions. Quais seriam as vantagens? Fail fast, ou seja, consigo falhar rápido. Então, lançando uma exceção em algum ponto do código, eu estou interrompendo e aí ele já se conecta com essa outra vantagem, interrupção forçada do fluxo, que é onde eu vejo muita vantagem, muito valor do uso de exceptions nesse caso, que eu vejo que eles não podem ser substituídos, principalmente se no contexto do seu negócio tem algum caso que você obrigatoriamente não pode seguir com o fluxo normal, você tem que interromper ele. Utilize exceptions, tá? Você tem que proteger o negócio. Outra vantagem aqui, Stack Trace, quando você lança uma exceção, você tem Stack Trace, então tem o encadeamento da chamada dos métodos, e isso pode ser útil para debugging, para troubleshooting, para encontrar algum tipo de problema ali na hora que você está encarando um bug, alguma coisa que está ocorrendo. Não sei se isso justificaria utilizar Domain Exceptions para tudo, na minha visão não, tá? Mas a vantagem aqui que justifica a interrupção do fluxo, né?
forçada do fluxo, já comentado várias vezes. Desvantagens, baixa performance, tá? Então isso é conhecido, você vai encontrar em N referências aí que isso é verdade. Inclusive, se você tiver um volume muito grande passando por esse fluxo, então testes de carga, testes de estresse, você vai ver isso crescer, essa baixa performance vai piorando se você tem uma implementação inteira baseada lançando exceções, tá? Muito ruim mesmo. O controle e legibilidade do fluxo confuso. Por quê? Porque você trabalha basicamente em blocos, né? Lançando exceções, você tem que controlar em catches, né? E muitas vezes, se você não controla naquele bloco de código, essa exceção pula para outra camada, então vai dando esses saltos que podem confundir a própria legibilidade do fluxo quando você está debugando, quando você está lendo um código para descobrir alguma coisa, você pode começar a se confundir dependendo da quantidade de fluxos que tenham desse tipo, né? E criação de diversas classes para categorizar as exceptions. Então, se você está numa abordagem baseada 100% em domain exceptions, você vai ter muitas classes aí para criar, para categorizar essas exceptions. Já o result pattern, nós temos aqui as vantagens. Controle e legibilidade do fluxo facilitado. Eu vejo ele sendo muito mais linear, muito mais fácil de interpretar, né? Logo muito mais legível. Não tem esses saltos malucos aí, né? Clareza no tipo de retorno dos métodos, já comentei durante o vídeo. Você não tem um item lá sendo retornado do tipo específico, caso de erro você não sabe o que vai vir um null, vai vir um zero, que é o caso aqui, né? Evita o uso de retornos improvisados. Um null, um zero, menos um, você não sabe qual que é. E cadê os erros? Se muitas vezes você tem um método que é um bool, sabe se vai dar true ou false. Se for false é porque deu um erro. Cadê esse erro? Cadê a descrição dele? Então, exception você não tem isso. Já com o result pattern você tem. Evita o uso de retornos improvisados. Você tem lá um result bonitinho. Clareza no tipo de retorno dos métodos, vai ter também legibilidade do fluxo facilitado. Beleza? Desvantagens, que eu coloquei aqui, necessidade de checagem constante de sucesso e erro. Então, para cada chamada ali, você vai ter que saber se deu falha ou deu sucesso para fazer o controle do fluxo. Então, essa necessidade encarga com uma desvantagem pela quantidade que tem que ser feita. Você pode mesclar. Claro, você não precisa usar o result pattern para tudo. Quando você tem algum dado que só tem um tipo a ser retornado, não precisa dele. Ele é usado para esses casos que tem uma abrangência de formas, ou melhor, de possibilidades de retorno maior, né? Falha, sucesso, mensagens de erro. Então, para métodos mais específicos que só tem uma possibilidade de retorno de dados, você não precisa utilizar ele, obviamente. Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo sobre o Result Pattern, sobre Domain Exceptions, quando utilizar, quando é importante, qual que é o melhor, digamos assim, né? Vantagens e desvantagens. A gente viu também código aí mostrando as duas abordagens, um pacote para utilizar com o padrão de resultados. E não se esqueça, se você está gostando do conteúdo desses vídeos exclusivos, deixa o seu like, ative as notificações e principalmente se inscreve aí para receber os conteúdos aqui que eu produzo. Não esquecendo também de compartilhar com seus amigos e deixar na seção de comentários se você concorda com o uso de Result Pattern, Domain Exceptions, se você tem alguma coisa a adicionar, vamos construir esse conhecimento juntos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!